Essa passagem que nós vamos falar, que é a cura da filha de Jairo, ela normalmente se deve dar com a cura da mulher hemorrágica. Mas já falamos sobre a mulher hemorrágica. Então, agora nós vamos falar sobre a cura da filha de Jairo. Os três evangelistas são unânimes em dizer que quando Jesus é chamado por Jairo para ir até a casa dele curar a filha, no caminho aparece Verônica, que foi identificada, não era esse o nome dela, óbvio, né? Na Verônica vem de imagem verdadeira, e que ao lermos, ao latinizar, digamos assim, a língua, nós interpretamos que Verônica era o nome da mulher, e aí ficou uma coisa popular mesmo, e assim virou, né? Parece-me que o nome verdadeiro é Berenice. Essas são as novas descobertas da história, mas o que importa é o nome, né? É aquilo que a gente sempre diz. Às vezes a gente diz tanto que adoramos às vezes um determinado santo, mas a imagem não é dele, o nome não é dele, e no entanto nós temos fé. Não é isso? Porque naquela época não existia foto para saber como é que era, não temos o sobrenome, apenas o nome, e temos a história de um personagem que às vezes vai se modificando com os estudos e as descobertas históricas cada vez mais aprofundada, alguns relatos vão sendo modificados, o que demonstra para nós muito claramente que não é aquele personagem que está atuando muitas vezes na nossa vida, né? Por exemplo, muitas vezes nós éramos devotos de Santa Verônica e de repente descobrimos que não se chama Verônica. E quanto tempo? E qual é o sobrenome? E quantas Verônicas tem? E assim vamos indo, vamos percebendo que vamos desprendendo dessas personalidades. Ou seja, se é a mulher, se é o homem, se é Antônio, se é Pedro, se é Maria, se é José, o que importa? A cura da filha de Jairo ocorre em Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelistas citam essa passagem. Nós vamos fazer um salto, que é exatamente, inicia falando sobre a passagem, dá um salto nos versículos e fecha essa passagem. Esse salto é o momento que Jesus cura a mulher hemorrágica. A gente vai citar, vai linkar os dois acontecimentos, porque um tem a ver com o outro sim. Então vamos acompanhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18, 19, 23 a 26. Perceberam? Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24, pula para 35 a 43. E Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 42, salta para 49 a 56. Mateus é o mais sucinto, nós vamos colocá-lo aqui, mas nós vamos acompanhar mais os outros evangelhos, de Marcos e de Lucas. O Marcos, inclusive, dá-nos mais detalhe, mais pormenores, para que a gente possa estudar. E Mateus é o milagreiro, né? Aquele apóstolo milagreiro, ele vai citando como se fosse apenas relatando os milagres de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 18, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo. Já deixei grifado, porque aqui em Mateus a gente vê Jairo dizendo a Jesus que a filha dele já havia falecido. E nós vamos encontrar os dois outros apóstolos, Lucas e Marcos, dizendo que a filha não havia falecido. Um estava moribunda e a outra estava ainda quase a falecer. Então já começamos a ver os encontros dos fatos. Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Eles acreditavam muito em ressurreição. A maneira ainda equivocada de compreender os fenômenos. Mas a ressurreição que eles falam aqui não é a ressurreição de hoje, que se modificou bastante. A ressurreição aqui é que naquela época as doenças não tinham como se comprovar cientificamente, porque nem ciência não existia na época de Jesus. Como eu iria comprovar que alguém morreu ou não morreu? Colocando meu ouvido no peito da pessoa para ouvir o coração batendo, a respiração, mas existem doenças que praticamente isso, o coração inaudível e a respiração insensível. Nós sabemos disso,
E naquela época não havia tecnologia para dizer morte cerebral, morte orgânica, né? Não tinha isso. Hoje dificilmente aconteceria um erro desse. E muita gente naquela época foi enterrado vivo. Se você tivesse uma catalepsia, uma síncope, já era morto. Então essa ressurreição que eles falam lá era dessas doenças que não havia sido descoberta na época, estamos falando na época de Jesus, e que levava a pessoa a um completo estado aparente de morte, mas não era uma morte. E alguns dizem assim, mas até o corpo já estava apodrecendo, no caso de Lázaro. Ora, nós sabemos que tem muitas doenças que a pessoa vai apodrecendo viva e lúcida, conversando com quem vai visitar. Você vai visitá-la, ela já está cheirando cadáver. E nem por isso, qual é o problema? Só porque a pessoa não falava, não estava lúcida e estava apodrecendo, digamos assim, então ela estava morta. E aquelas que estão falando, cumprimentando as pessoas, né, estão também apodrecendo internamente. Então, isso não é sinal nenhum de dizer que a pessoa ela está morta. Desde sempre existiam os médiuns de cura. Médiuns de cura. É um tipo de mediunidade. Não é falta de um curso. Cuidado, não vamos confundir uma coisa com a outra. Há pessoas que acham que fazendo um curso se habilita para ser médium de cura. Não, não. Médium vem de mediunidade. Ninguém faz curso para incorporar, ninguém faz curso para vidência, ninguém faz curso para clarividência, ninguém faz curso para curar pessoas. Isso é mediunidade, um dom. E os cursos existem, cursos de médiuns, de passista, mas para usar o dom. Mas se eu não tenho o dom, não tenho o efeito. Então é importantíssimo não desapegarmos dos fatos científicos para cairmos no achismo e na crendice popular. Porque há muitos lugares dizendo, vem cá, vem fazer um curso de cura, e a gente vai lá e realmente sai pensando que dali em diante eu vou curar. Não vai, gente. Isso é um tipo de mediunidade. É como se eu pegasse uma pessoa e falasse, vem cá, eu vou te dar um curso de vidência. Aí a pessoa sai dali vendo o espírito. Se fosse tão fácil assim, né, seria muito diferente do que nós chamamos de mediunidade. Tá? Agora, se a pessoa tem o dom, ela pode aprender a concentrar esses efeitos. Imagine o que Jesus não tinha dom, né, para fazer. Ele não era médium, e se fosse, seria de Deus. Ele tinha todos os dons incorporados na evolução dele. Então, ele conhecia os efeitos dos fluidos, a natureza humana, todos os mecanismos biológicos do corpo, tinha completa controle das manifestações. Então não temos dúvida que ele poderia ter feito o que fez. Além do mais, ele não ressuscitou ninguém, ou seja, depois que o espírito desliga do corpo, e aí entra aquele ditado popular, fulano está por um fio. É exatamente esse ditado popular, leva-nos a perceber que às vezes o perispírito está por um fio ligado ao corpo. Enquanto houver esse um único fio, suponhamos assim, é possível o médium ir lá e potencializar, e isso aí retorna, fortalece e acopla-se novamente o espírito. Mas se desligar todos os fios, todas as conexões, impossível, é morte. E aí não tem como mais reviver. E isso Jesus não fez. E se fizesse, esse seria o milagre. Mas o que ele fez não foi milagre. Ele operou dentro das leis que hoje o espiritismo normalmente e muitas outras religiões já estão conseguindo catalogar isso tranquilamente, através do passe, da bioenergia, da bênção, que não deixa de ser uma forte emissão de um pensamento positivo, de bondade em direção à pessoa. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Veja como ele é bem sucinto, né? Agora vamos entrar em Marcos e Lucas. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar da Galileia. Lembramos que ele estava saindo de Gerazeno, ele estava lá naquela região, ele havia acabado de desobsediar um homem, né? Ele estava numa certa idade,
era tomado completamente por loucura, vivia afastado em lugares ermos. Ele encontra com Jesus e ele se identifica como uma legião. E aí então Jesus conversa com ele e lembra, depois que Jesus desobsedia aquele homem, ele vai e chama as pessoas. E as pessoas do local, vendo que Jesus havia desobsediado aquele homem, que faz? Expulsa Jesus do local. Não é isso? Expulsa. Então Jesus sai dali, expulso. O rapaz tenta segui-lo, ele fala, não, fica, vai ensinar os seus. Usa do mérito que você recebeu, da graça que você recebeu, e vai ensinar os seus. Mostrando para nós que nem todos nós vamos seguir diretamente o Cristo. E principalmente depois da empolgação de uma cura, de um benefício recebido, nós somos muito empolgados. Às vezes a gente vai num lugar, recebe aquela atenção, um benefício, e já achamos que vamos nos transformar dentro daquela religião. Reinaldo sempre diz, não, se você tem uma religião, volta para a sua religião. E seja o melhor evangélico, católico, protestante, ubandista, quibandista, enfim, que você pudesse, porque agora você recebeu a graça, comprovou que Deus existe e não precisa se converter em religião alguma, porque todas as religiões nos levam para o céu. Eu não preciso sair, ir, né, seguir essa ou aquela para ter mais ou menos direito no lugar ao céu. Então, e ali ele está saindo daquele local, o homem fica lá em Decápolis, contando a graça que ele havia recebido, e Jesus passa para outra margem do Mar da Galileia. Chegando lá, já tem uma multidão aguardando ele. Essa multidão estava junto do mar. Em Lucas diz assim, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos já estavam esperando. Então, observe, nós estamos logo no começo do Evangelho de Marcos, capítulo 5, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e Jesus já está aqui bastante conhecido. Marcos continua dizendo assim, eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, que significa o cesto. Guardem isso aí, Jairo significa o cesto. E por que ele significa o cesto? A mente. Quando nós vamos transformar símbolos para compreender o que significa essa passagem na nossa vida, então é a mente. Jairo, o cesto. Vendo, prostou-se aos seus pés. Ele era um homem importante. Olha Lucas dizendo, eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. É exagerado. Naquela época só tinha um que era, digamos assim, o chefe da sinagoga. Os que auxiliavam ele eram levados em consideração pelo povo como chefes também, mas só um comandava. E eles recebiam, digamos assim, o mesmo trato que o chefe da sinagoga por questão apenas de respeito. É como se eu dissesse assim que todo mundo que auxilia alguém numa atividade acaba adquirindo aquele nome, mas só um mesmo é o chefe da sinagoga. E não era Jairo, mas ele era um dos que auxiliava o chefe. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então, aqui a mente, percebendo que a personalidade nossa está doente, está morrendo, não está sobrevivendo, vai o que? Desesperadamente ao encontro do Cristo. Por quê, gente? Porque observa que este homem, Jairo, ele tinha uma fé, ele tinha uma religião, ele era fariseu. E Jesus não era conhecido porque ninguém era cristão naquela época, ninguém nem acreditava em Jesus. Tinha muita coisa para correr aí na história para que o cristianismo conseguisse se levantar. E ele, como um dos representantes da religião farisaica, ele não se preocupou de maneira nenhuma o que o povo, o que os fariseus iriam falar dele largar o farisaísmo, a religião dele, e até Jesus fazer esse pedido à sua filha. E ele fez isso em público. Em público. E isso é muito bonito, porque poucos de nós temos a coragem de confessar a nossa fé em Jesus em público.
Muito pouco. Entramos no quarto e falamos muito, choramos, acabou as nossas orações, voltamos a ser como éramos. No dia seguinte, quem nos vê comportando, nem parece que conversamos com Cristo noite anterior. Depois da conversa com Cristo, nós dormimos e acordamos igualzinho, como se não tivesse conversado nada. É incrível como nós somos capazes de ali no momento chorar, prometer, falar, reclamar, pedir, dormir e esquecer tudo no outro dia. Continuamos igualzinho, nada muda, até a cara carrancuda, às vezes a gente não muda de um dia para o outro e conversamos de um dia para o outro com o Cristo. Então, e ele foi, prostrou-se, não estava preocupado que ninguém falasse alguma coisa, que levasse isso aos doutores da lei, e que, enfim, ele falou, bom, eu vou fazer a minha parte. Ele foi fazer o que é necessário, que a lição falou hoje. Né? Ele não estava mais preocupado com as aparências. Nós dizemos assim, eu quero auxílio, eu quero ajuda, eu quero aprender, eu quero crescer, mas eu tenho uma lenca de regras. Tem que ser assim, assado. Nananana. Ele também podia fazer isso. Eu sou um doutor da lei, eu sou um fariseu. Chame Jesus na minha casa, quero falar com ele. Nem assim ninguém vai me ouvir. Chame Jesus à noite, porque ninguém vai vê-lo entrar. Não podia dizer isso? O que ele faz num processo humilde? Num processo humilde, quando a gente realmente precisa de auxílio, nós não estamos querendo impor regras. Nós estamos querendo transpor as regras, porque as regras que então até hoje viemos seguindo internamente não nos solucionou nada, nos limitou muitas vezes a conseguir o auxílio que tanto procuramos. E às vezes é preciso ter ousadia, coragem e humildade para enxergar que todos aqueles limites e essas regras criadas nunca nos ajudou em nada. Então ele, esse doutor da lei, esse fariseu, pensou assim, o farisaísmo não me ajudou em nada, a sinagoga não me ajudou em nada, minha fé não me ajudou em nada, meu grupo não ajudou em nada, vou quebrar todos os padrões, tudo aquilo que eu não faria, porque é preciso, para você fazer algo diferente, vencer o orgulho. Nós queremos auxílio, mas somos extremamente orgulhosos, extremamente. Eu não vou ali, todo mundo vai ver, o que vão falar de mim? Eu não vou pedir em público, todo mundo vai saber. O que vão falar de mim? Não é isso? Eu não vou isso, eu não vou aqui, cheio de regra. Ora, você está precisando ou você está ensinando? Então por que você tem tantas regras? Como é que a gente lida com as nossas situações na nossa vida quando precisamos de algo? Existem pessoas que têm tantas regras, que uma delas, que eu acho mais inacreditável, é dizer assim, ó, o dia que Deus quiser, Deus é quem tem que querer que eu acredite nele, que ele apareça para mim. Tranquilo assim. Isso é a máxima da regra do orgulho que eu já vi. É Deus que quer convencê-la, não é ela que quer se convencer que Deus existe. Quantas coisas na nossa vida a gente quer que o movimento venha de aqui para cá e não de lá, de dentro para fora, é sempre de fora para dentro. Que as pessoas nos procurem e que nos ofertem o que necessitamos, do jeito que queremos, na hora como que estamos precisando. Se não for assim, o que eu falo? Não era para ser. Jairo não fez isso. A mente nossa, que é Jairo, desesperou vendo a personalidade adoentada, cheia de regras, e falou, eu tenho que ir atrás do Cristo. E vai pedir para Jesus tocar na personalidade, vai levá-lo para dentro da casa, né, dela. Então Jairo não se preocupa com as regras, não se preocupa com nada, vence, quebra tudo, humilha-se, porque ele também podia chegar no pé de Jesus, não precisava ele prostrar-se no pé de Jesus. Senhor, você sabe que eu sou, porque eu sou muito conhecido, eu sou fulano de tal. Ainda tem mais essa, quando a gente pede ajuda, a gente quer uma ajuda num nível, quer que nós sejamos atendidos no mínimo por Jesus.
Alguns dizem, com quem que eu estou falando? Não, você está falando comigo. Não, eu vim falar com Jesus. Não é isso? A gente quer também que quem atenda as nossas necessidades, não pode ser qualquer um, e não pode falar de qualquer jeito, não pode estar vestido de qualquer jeito. E às vezes, as grandes verdades vêm dos nossos inimigos, obsessores, que gritando em bom tom, falam a legítima verdade sobre nós. E eu acho muito interessante. Às vezes a gente não tem ouvido, o nosso orgulho não se sensibiliza, não se toca o nosso coração frio por todas as palavras tranquilas, calmas que os benfeitores nos falam. Com toda aquela tranquilidade, aquela indireta, aquelas incógnitas que eles mandam, né? Aquelas charadinhas para que a gente perceba, nada disso nos toca. Às vezes, um gritão de um obsessor é a melhor coisa que tem para nós. Porque vai direto, ultrapassa, quebra a barreira de orgulho, de vaidade, de ego, vai direto, enquanto que aquela massagem que às vezes os benfeitores ficam fazendo, não passa, só brilha mais esse orgulho, esse ego, essa vaidade. Não? E quanto mais brilha, menos eu sinto, menos eu compreendo, menos eu ouço, menos eu entendo, menos eu mudo. E às vezes é necessário, por isso que muitos de nós não podemos dizer que o obsessor nos faz mal, são os que mais nos auxiliam, porque são os que mais nos conhecem e os que menos são polidos na hora de nos dizer as grandes verdades. E muitas vezes agradecemos a eles lá na frente, porque normalmente quando o obsessor já chega falando de nós, já milhares de benfeitores já tentou falar, nós nunca percebemos o orgulho, o nosso ego. Então, como você hoje sai em busca de auxílio, o que você está fazendo? Exatamente o que você busca? Então, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Está aqui, em Marcos, a filha dele não morreu, está moribunda, está morrendo, está enferma, grave. Então, não morreu. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e não ressuscite. E viva. Não está falando de ressurreição aqui. Porque no versículo 42 de Lucas ele diz assim, porque tinha uma filha única. Toda mente tem só uma filha, uma única personalidade em cada reencarnação. Cerca de 12 anos. Esse 12 significa finais de ciclos. O zodíaco tem 12, né? O ano tem 12 meses. 12 só significa término, um período, um ciclo, que nós não sabemos quanto tempo é isso. O 12 tem esse significado, mas não significa que todo mundo que sofre terá que ser 12 meses, 12 dias ou 12 anos. Não, 12 é o significado. Por isso que ao ele ir salvar a filha de Jairo, ele encontra uma mulher que sangrava há 12 anos. E ele cura a mulher, não vai curar a filha do Jairo, porque uma tinha 12 anos que sofria, terminou um ciclo de sofrimento, e a outra estava com 12 anos de idade, terminou um ciclo necessário para ela. E é por isso que Jesus atua, porque ele não poderia interferir nos resgates espirituais das pessoas. Ele não podia chegar e interferir, ou seja, quebrar a lei de Deus. Ele veio cumprir a lei de Deus. Então, salvar, libertar alguém de um sofrimento que não lhe é mais necessário, porque o ciclo já havia acabado, é como um médico que vai curar alguém de uma doença que essa pessoa tem total condições de curar a doença. Ele não vai fazer um milagre, ele vai proporcionar qualquer remédio, qualquer droga que leva você à cura, é porque teu corpo reagiu. Nenhuma droga, nenhum medicamento pode eliminar o problema do seu corpo se seu organismo não tiver condições para isso. Então, aquele remédio, aquela medicação auxilia, aí o resto o organismo faz. É uma reação em conjunta do seu sistema de reação imunológica, de defesa, de recuperação,
junto com a droga. Só droga por droga não adianta nada. Até pelo contrário, tem os efeitos colaterais do medicamento e ainda que o corpo ainda tem que absorver esse impacto de se libertar dos efeitos colaterais. Tá certo? Assim também, ele tinha 12 anos, aquela menina, que estava à morte, à beira da morte, que a gente diria assim. E indo ele, apertava-o a multidão. No versículo 24 de Marcos, ele diz assim: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aí aqui exatamente é quando Verônica toca no manto dele e é curado, e aquela história toda que nós já falamos em outra palestra. Então nós vamos saltar aqui para o versículo 35. Mas vamos ressaltar que Verônica é um dos fatos que nos prova que a fé, quando nós temos mérito e acreditamos, nós atraímos a cura. Se eu chego às vezes num centro espírita, numa igreja, numa sinagoga, num terreiro, numa tenda de candomblé, o que quer que seja, em qualquer religião, se eu estou ali com a fé e estou merecendo obter, não precisa ninguém saber, porque Verônica representa isso. Ela não conversa com Jesus, ela não para Jesus, Jesus não a vê quando ela toca em seu manto, ela não conta a história da vida dela, não reclama dos problemas, não faz nada, não há relação nenhuma. Ela toca no manto de Jesus e é curada, mostrando para nós que quando a nossa fé, quando estamos crendo naquela cura, nós atraímos, onde quer que a gente vá, só precisa do ambiente, e nós temos condições, nós atraímos aquilo para a nossa vida, atraímos as bênçãos, a paz, a harmonia, a saúde, qualquer coisa que a nossa fé queira buscar, e sem precisar pedir. Ela também não pediu verbalmente, mas precisamos, isso ela fez, trabalhar. Ela teve que enfrentar uma multidão, se expor, debruçar ali por baixo. Como uma mulher, ela era excluída da sociedade ainda porque ela sangrava, e isso era visto como algo impuro e ninguém podia tocar nela, então ela se esconde ali no meio da multidão. Ou seja, ela fez todo um trabalho para chegar até o que, mas ela não precisou falar, mostrando que também a cura, as graças nos chegam por apenas acreditarmos naquilo que queremos e lutarmos para pôr em prática, para realizarmos o que queremos. E às vezes a gente pensa, né, porque chego em um determinado local e às vezes uma pessoa não me atende, eu penso, será que eu fui recebido? Será que fui atendido? Com certeza, se a sua fé for o suficiente. Os seres humanos falham, mas a espiritualidade não falha. Com certeza você vai ser atendido. Vamos lá em Marcos, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Ó, má notícia. Jairo já estava com um problema, a filha dele estava doente, agora vem mais notícia ruim em função disso. Ele sai pensando que ele vai conseguir a cura, antes de levar até Jesus a casa dele, vem mais notícia ruim. Diz que uma notícia ruim chama outra notícia ruim. Como é que Jairo enfrenta essa situação? Como a sua mente enfrenta isso? Como você enfrenta quando você vê um turbilhão de onda vindo, uma notícia ruim após a outra, uma notícia ruim após a outra, uma notícia ruim? Ele podia sentar e ficar chorando, se lamentando que ele é vítima do destino, que nem Jesus conseguiu, que ele até chegou até Jesus, mas Jesus não conseguiu fazer nada, agora a filha dele morreu. A gente pode ficar a vida inteira lamentando por as coisas que nos vem cada hora, aquela onda de empecilhos diante da nossa vontade, né? E ele já estava ao lado de Jesus, já tinha cessado Jesus, estava a tiracolo com Jesus, já veio mais uma notícia dizendo que não tem mais jeito. Você enfraquece diante das notícias ruins, difíceis das suas propostas de vida? Tudo que nós vamos fazer gera dificuldade. Como você age? Tem pessoas que pensam assim, não, quando as coisas são para ser, tem que dar de primeira. Esse é o pessimista que pensa assim. Porque o otimista pensa que toda vez que não dá certo é para ele aprender algo, melhorar e tentar novamente.
porque o desafio é maior. O pessimista, ele faz um concurso público, mas para quem tem a vocação, tá? Pelo amor de Deus. Ele faz um concurso público. Ele não passa, o pessimista pensa assim: não é para mim. Nunca mais tenta aí, não é para mim. Se era para mim, era passar. O otimista diz assim: precisa estudar mais. E tenta de novo. E não passa, vou estudar em grupo. Não passa, vou pagar um cursinho. Ele vai até conseguir. Isso é o otimista, é o persistente. Então olha só, a notícia vem para já e fala: esquece o mestre, dessa nem Jesus vai te salvar, sua filha morreu. Isso aqui é um grande momento, quando a mente nossa percebe a personalidade fraca, debilitada, já tentou de tudo na vida, e então a mente vai em busca, porque a gente só recorre ao Cristo, a Deus, quando a gente já tentou de tudo nessa vida. Então a gente vai no Cristo e fala: vem comigo, toca na minha personalidade, é a única filha que eu tenho, vai morrer. No caminho ele recebe quem? O corpo físico, o dupletério, ou as emoções, nossa, e as sensações. São os que se desesperam. Não adianta você ficar rezando aí. Dessa a gente não sai, vai padecer, nós vamos morrer. Quantas vezes você já pensou assim: acho que eu nem vou rezar mais, acho que dessa eu não sobrevivo não. O médico falou que eu vou ter 6 meses de vida. As pessoas que estavam desiludidas estão vivas até hoje, vai enterrar muita gente. Esses 1 ano, 2 anos, só Deus sabe, nem o médico sabe. E aí recuperaram aquela doença e avançaram. Então ele diz assim: essa notícia, toda vez que a sua mente recorre ao Cristo interno seu, sempre você recebe alguns estímulos contrários, dizendo assim, o corpo diz: ai, tô cansado, você vai ficar aí o tempo todo rezando, mas que adianta rezar? As emoções falam: ai meu Deus, minha novela, meu Faustão, eu tenho que contar dinheiro, eu tenho que ir, tem tanta coisa a fazer, agora a mente deu para ficar rezando, meditando. A essa hora, você está entendendo? E as sensações? Você fala: ah, tô com fome, frio, calor, tá coçando aqui, tá me dando cãibra. Fica reclamando toda vez que a sua mente tenta acessar o Cristo. Isso é natural, a palavra, e na vida nossa real, nós sempre vamos encontrar pessoas que se precipitam. Aqui, eles também representam isso, historicamente. A precipitação de diagnósticos. Há pessoas que são especialistas em diagnosticar as pessoas. Olhar para a cara da pessoa: não, seu problema é esse. Aquele seu problema é aquilo seu problema é outro. Só que observa que esses especialistas de diagnóstico, para eles tudo é o mesmo problema. Espírita é assim, é dono de diagnosticar mediunidade nos outros. Alguém pensou, é mediunidade. Falou, é torta, é mediunidade. Não é mediunidade, tudo é coitado da mediunidade. Nós temos a chamada doença fantasma. Alguém já ouviu falar doença fantasma? É aquelas dores que a gente tem pelo corpo, cada hora num lugar, faz o exame, não dá nada. Às vezes você tem a doença, quando você chega no médico já acabou a doença. Ou então você reclama, tá com a doença no médico ali, fala: doutor, tô com a dor assim. Ele fala: tu vai tirar o raio-x e me traz, do que você vai fazer o bendito do exame, volta, já passou a dor. Aí ele também vai e olha no exame, não tinha nada. Aí você fala gozado: hoje quando eu vim trazer, a dor já não está mais aqui, a dor foi para outro lugar, a dor foi para outro lugar, e a dor foi para outro lugar. Um espírita, ele já dizia que isso é mediunidade, são os espíritos doentes em torno de você. Graças à psicologia, à ciência, a gente pode perceber que algumas pessoas acalentam desde pequeno aquela ideia de chamar a atenção, a carência afetiva. Quando éramos pequenos, os pais não nos davam atenção. Então, como que a gente fazia? Quando a gente adoecia, aí papai pegava a gente no colo, mamãe dava remedinho, a gente podia faltar a aula, liberava a gente para brincar. Então, doença e dor nos beneficia, é algo muito bom, porque eu tenho tudo com papai e mamãe que eu não tenho se eu não estiver doente. Aí eu cresço com essa crença. A criança não cresce e eu vivo adoentado na vida. O que tem a ver com o espírito? Nada. Mas pode atrair espírito, lógico. Se você está atraindo espíritos
Doente pode, mas vai tirar todos os doentes e você vai continuar com a única crença, porque você é o único e o principal espírito no seu corpo doente. Doente de crença, de carência. Então é uma maneira de você chamar atenção na família, os filhos, marido, esposa, onde quer que você esteja, tô doente, tô doente, tô doente. E aí fica em volta todas aquelas situações. Cura isso, quebra essa ideia e que você pode ser amado sem reclamar de dor. Aliás, você não precisa ser amado. Ninguém precisa ser amado. Você precisa aprender a amar. Nós não viemos neste planeta para sermos amados. A carência é infantilidade. A pessoa madura se prepara para dar-se, doar, amar e não ser amado. Não reclama, não chama atenção. Nós não somos mendigo da atenção alheia, mendigo do amor alheio. Pelo amor de Deus, olha para mim, diz que gosta de mim, diz que precisa de mim, diz para mim disso, diz aqui. Nós não somos assim. Nós somos seres imortais, somos espíritos imortais. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, o poder nosso de doar, de amar, de querer bem aos outros é o que nos faz bem. E o que nos faz mal é exigir dos outros aquilo que nem muitos de nós não encontramos ainda: amor. Lucas, no versículo 49, diz assim: estando ele ainda falando, chegou falando com Verônica, conversando com ela: minha filha, vai, tua fé te salvou. Chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Toda vez que vier uma notícia de diagnósticos, tentem fazer uma análise, entendeu? Tentem, né? O que está acontecendo? Você vai tentar fazer alguma coisa, vem aquela onda de pessimismo, de pessoas fazendo: não adianta, isso não adianta. Não adianta para você, talvez para mim adianta. Eu vou tentar fazer. Todo sonho é muito importante. Eu preciso de um sonho para me levantar da cama, mas eu não preciso que esse sonho se realize para ser feliz. O sonho é um motivo para caminhar. O mais importante é a caminhada. A chegada pouco importa. Se vamos chegar, não te interessa. Não se preocupe com isso. Não queira concluir o sonho para achar que a partir dali você será feliz. Você não precisa do sonho concluído. Você só precisa acreditar num sonho. Porque o que você precisa é ter motivo para viver. Chegar na realização do sonho é sem graça. É igualzinho um cachorro correndo no pneu do carro. A hora que o carro para, ele não sabe o que faz. Quando você realiza seu sonho, o que acontece com você? Uma coisa sem graça. Aí você tem que criar outro sonho. Então, deixe os sonhos, todos eles onde estão, e lute para conseguir. Faça o necessário. Saiba separar o necessário do desnecessário. E para isso a gente vai, como falou a lição, mudando o nosso olhar em relação à situação, mudando o nosso comportamento em relação à situação, mudando nossos sentimentos em relação à situação, as coisas. Nós não dependemos das coisas para sermos felizes. As coisas são como são, as pessoas são como são. A felicidade está aqui dentro. Ninguém me traz a felicidade, ninguém me dá a felicidade, ninguém é dono da minha felicidade, porque ninguém tem esse poder. Eu não posso achar que alguém saiu da minha vida, eu sou a pessoa mais infeliz porque não tem essa pessoa. Você tem a si mesmo. E você é um ser para amar. E a felicidade depende de você, não das pessoas. Até porque essa pessoa, se tivesse o dom de fazer você feliz, faria ela feliz primeiro. Não tem. Mas você pode fazer você feliz. E Jesus tem ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, versículo 36. Não temas, crê somente. Vem uma outra onda. Primeiro vem a onda do negativismo, do pessimismo, quando você está em busca de alguma coisa. Espiritual principalmente. E aí então, logo você recebe uma intuiçãozinha, né? Não tema, vai dar certo, crê, continua. Você está indo no caminho certo. Vocês perceberam que um combate o outro. Ao mesmo tempo que vem as pessoas dizendo o pessimismo,
Ao mesmo tempo que o teu ego te diz que você não vai conseguir, que isso é bobeira, esse tal de Jesus não existe, vamos viver a vida, que mundo espiritual, o importante é ser feliz agora. Vem uma intuiçãozinha lá no fundo e diz: eu acho que a vida não é só isso não. Eu acho que se todos nós morremos, deve haver alguma coisa depois da morte. Alguma coisa que continua. Alguma coisa dentro de mim que continua sentindo, pensando. Porque senão, para que existiria céu e inferno? Se depois da morte não existisse nada, não existiria nada depois da morte. Então, vem uma intuiçãozinha modificando toda a maneira e chamando o convite novamente ao Jesus. Ele chama Jesus, para no caminho com uma notícia triste, e agora Jesus motiva ele. Como ele foi ao encontro do Cristo, agora é o Cristo respondendo à desmotivação dele. Não temas. É triste, mas o medo é o que mais nos paralisa. Tem gente que passa a vida inteira errando porque tem medo de errar. Por que você tem medo de errar? Errar faz parte do método. Ninguém nasceu sabendo. Aprenda a conviver com seus erros. Acerte, erre, corrija, erre de novo, corrija. Não fica lamentando os erros. Nós não vamos se sentir culpados pelos erros que cometemos. Nós nos sentimos culpados por aquilo que sabemos e podemos fazer e não fazemos. Essa indiferença ao bem é que nos maltrata imensamente do outro lado. Essa frieza que nos custa caro. Não as tentativas de acertar e errar. Alguns erros, óbvio, quando eu faço com conhecimento de causa, óbvio, você está errando até 2 vezes. Mas tem muitas atitudes, muitas situações que você faz o melhor que você pode, achando que está certo e está errado. E qual é o problema disso? Corrige. É o orgulho nosso e a vozinha do ego de estar vendo, viu? Você queria acertar. Ou o que acontece com quem fica querendo ser muito certinho na vida? Então não ouve o seu ego, não temas, crê somente, vamos ver. E Jesus, no versículo 50 de Lucas, diz assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E no versículo 37 de Marcos: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pedro é a emoção. Veja, a sua mente busca um Cristo interno dentro de você. Quer fazer esse contato, esse despertamento da sua personalidade. Sua personalidade já está preparada, já se passaram 12 na contagem dos ciclos. Ou seja, você está pronto para um despertamento espiritual. No entanto, você ainda não teve nenhum contato com o Cristo interno seu. Então a mente vai em busca. E vai até o Cristo e diz: vamos, toca na personalidade, faça-o sentir, faça-o perceber, manifesta-se nela. E então, naturalmente, os veículos inferiores, o corpo, os sentidos e as emoções vão dizer: não, para com isso. Isso aí, não, esse negócio é coisa de gente fanática. Tá certo? E o Cristo ainda está mandando uma mensagem: calma, crê somente, vai dar tudo certo. Não, não vai conseguir, vai dar tudo certo. Crê, mergulha para dentro de si, acredita em mim. E então ele vai agora escolher, ele pede que a multidão não vai seguir ele não. Ele vai escolher 3 elementos importantíssimos: a emoção, o intelecto e a intuição. Ele precisa desses 3 elementos da sua personalidade para presenciar o encontro crístico da manifestação do Cristo à sua personalidade. Ele precisa disso. Então ele vai levar a emoção, porque a emoção, nós vamos entender por quê. O Tiago, que é o nosso intelecto, que ele vai perceber e compreender os mecanismos o raciocínio, né? E João, que é a intuição, que é a comunicação direta com o mundo espiritual, com o mundo abstrato. E Jesus chegando à casa dele, então o Cristo vai agora para a casa da mente, para o corpo físico, a manifestação interna. E vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, dá uma coisa estranha, né? Mas é a tradição dos hebreus.
quando um velório, havia festa. Então tinha choradeiras, eram contratadas as mulheres para chorar. Isso na família mais simples, tinha choradeira, o tocador de flauta. E imagina, ele era um fariseu, importante a organização agora, devia ter 500 choradeiras, 500 tocadores de flauta, instrumento. Então era um alvoroço, era uma festa. Por isso que ele era um alvoroço. Para eles, a menina estava morta. E já estava tocando e acontecendo as coisas lá. Marcos diz assim: tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E Lucas diz: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. O pai não é Jairo? Jairo é a mente, e a mãe é o espírito. Então ele vai usar alguns elementos, Jesus, aqui para fazer o encontro, o despertar da personalidade. Ele vai usar o espírito, a mente, a intuição, o intelecto e as emoções. Jesus está reunindo os elementos para o acontecimento. Isso acontece conosco. A nossa personalidade só vai se despertar quando reunir esses elementos dentro de nós. E disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Então ela não está morta, ela está dormindo. Manda retirar todo mundo, aquele enxame, digamos assim, como se fossem abelhas mesmo, de pessimismo, de derrotismo, de obsessores, de vampiros, de pessoas que se utilizam do sofrimento dos outros para ficar falando, que está vendo, que está ouvindo, que está não sei o quê. Tem isso no velório também, já viu disso? Você vê que você chega no velório, a família está acabada. Aí sempre chega, porque eu estou vendo, ele está com uma asa, vestido de branco, na nuvem, está segurando a tábua dos 10 mandamentos. É uma falta de respeito isso com a família. Tem algumas viúvas que falam assim: então não é meu marido é um capeta. Pois é, não, mas é a morte que o transformou. Eu falei: mas Deus do céu, hein? Jesus faz milagre, porque o homem aprontou até no último instante. Aí as viúvas dele aí, tudo com os filhos dele. Tem muito disso. Então Jesus vai mandar esse povo embora. São os interesseiros da fraqueza humana, os diagnosticadores de problema da vida dos outros, precipitados, entendeu? Os que vivem da lamentação e do sofrimento alheio, os que se engrandecem com isso. Então, os obsessores, os vampiros, que no meio das situações desequilibradas, os obsessores se engancham ali. Não é que é o obsessor que está causando a doença, o problema, mas ele foi atraído por causa da doença. Então ele vai se enganchando ali no meio, fica embolado do processo todo. Aí o Cristo vai dizer assim: ó, retira todo mundo. Há momentos que para você ser curado ou alcançar algo que você quer na sua vida, você vai ter que colocar a sua casa em ordem. A sua casa começa desde o seu corpo físico. Por exemplo, você anda tomando muito remédio para dormir, para ansiedade, para emagrecer, cirurgias plásticas daqui para lá. Para com isso. Você vai colocar a sua casa biofísica em ordem, uma alimentação adequada. É isso que ele vai falar aí também. A alimentação, a sua casa espiritual, o seu coração, seus sentimentos. Nós vamos falar também mais lá na frente. Então, e entrando no versículo 39 de Marcos, diz assim: por que vos alvoroçais e chorais? Está perguntando para os que vivem da fraqueza humana. A menina não está morta, mas dorme. Mas ninguém queria ouvi-lo, né? E todos choravam, versículo 52 de Lucas, e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele. É igualzinho. Se você vai falar com uma obsessor, ele ri de você. As coisas que você fala, primeiro é o deboche, depois a raiva, depois a conversão. São normalmente as manifestações. Tá certo? Por isso que quando a gente ouve a verdade e fica irritado, você está na segunda, ainda é o obsessor de si próprio.
Primeiro é o deboche, a dúvida, depois a crítica, depois a raiva, depois a conversão. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus. E olha que ele esperou. A menina estava lá daquele jeito. Acho que o pai ficava assim: meu Deus do céu, vai esse povo embora, manda esse povo embora logo, a menina vai morrer. Se a menina não morreu, já vai morrer agora, até esse povo sair daqui de casa. E o povo não queria sair porque não acreditava, ficava todo mundo rindo. E o Cristo tranquilo: enquanto esse povo não sair, não faremos o que precisa ser feito. Todo trabalho de cura não é um espetáculo. Não é espetáculo. É um dos trabalhos mais difíceis e mais delicados de se fazer. Normalmente ocorre com a participação apenas do doente e de quem vai curá-lo. Mas algumas vezes, para chamada a atenção da ciência, ele pode ocorrer em público. Algumas vezes existem sim exceções. Mas normalmente é só a pessoa e o outro. E geralmente você deve pedir à pessoa não dizer nada a ninguém. Porque se aparecer um outro aqui e dizer: fulano me mandou aqui, você pode ligar para aquela pessoa e falar assim: não é para você mandar ninguém. Porque isso é problema seríssimo. Se eu vou começar a ver manifestação de cura física, lota de gente aqui. Tá certo? Isso aí é problema gravíssimo. Porque as pessoas acabam se viciando no milagre e não no conhecimento de si mesmo. Religião não é um método de nos proporcionar milagres, derrogar as leis de Deus para me atender. Religião é um método que eu me aprimoro, reformo-me, me torno um ser humano diferente. Religião é onde mostra aonde eu estou falho, a distância que eu estou daquilo que eu posso chegar como um processo evolutivo espiritual. A religião me conforta, me mostra o porquê eu passo por certas dificuldades, como eu me livro dela, o que eu tenho que me transformar para me tornar um ser humano melhor. É esse o papel da religião. E não ficar curando corpos que vão tornar a adoecer, curando pessoas que vão morrer um dia, porque ela pode morrer de cirrose, vai morrer de pulmão, pode morrer do pulmão, vai morrer do rim, pode morrer do coração, enfim, vai morrer. Porque por mais que tenha um médio de efeito físico, eu não conheço até hoje. Alguém viveu para semente até hoje dizendo: porque eu carrego esse médio aqui, ó, de colo. Então, qualquer doença vai me cura. Então, não adianta você ir em busca de curas materiais, principalmente físicas. Você tem que ir atrás da cura moral e espiritual. O corpo, ele sofre o embate e o impacto do espírito. O espírito se renovando, modificando a maneira de pensar, libertando-se dos vícios, das más tendências, que impregna o corpo físico, o perispírito, você se liberta também da doença. Mas se alguém liberta você da doença, sem te libertar dos vícios, dos defeitos, você continua viciado. Uma pessoa que ia parar de beber porque estava com cirrose grave, você cura o fígado dela, agora o que ela vai fazer? Beber todas até cair. Uma pessoa que tem pulmão fragilizado, não pode mais fumar, você cura, o que ele vai fazer? Ele vai fumar. Uma pessoa que está praticamente todo arrebentado por uso de droga, você cura ela, o que ele vai fazer? Aumentar a dosagem da droga. Milagre de cura física não auxilia ninguém a nada. Absolutamente nada. E ainda mais, eu te dar uma notícia: você não vai morrer agora, mas vai morrer de outra coisa, mas vai morrer. Então, e logo o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou na mão da menina. Esse é Marcos, né? Mateus, já vai falando tudo. E a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Assim que ele é. Agora vamos para Marcos, que vai dar alguns detalhes desse acontecimento. Marcos, versículo 40. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mente, e a mãe, o espírito da menina. E eu não estou dizendo aqui que o fato não ocorreu fisicamente, historicamente, ocorreu. Tanto que nós estamos falando, estou mostrando o significado, se eu quisesse ler a Bíblia, para mim, na minha vida. O que significa isso? E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
Bom, agora nós vamos ver aqui algumas ações acontecendo no mundo espiritual interno. A menina estava deitada, ou seja, o corpo estava inerte. O primeiro plano, corpo inerte. Emmanuel diz que muitos de nós, de olhos abertos, estamos com a alma em posição deitada por não estarmos despertos para a realidade das nossas obrigações, dos nossos direitos, no cumprimento deles em relação a nós mesmos, não ao próximo. Às vezes a gente observa a natureza cumprindo o papel dela, os animais, a gente observa tudo à nossa volta trabalhando e acontecendo em prol de todo mundo, mas não percebemos que nós não estamos fazendo nada a não ser por nós mesmos. E às vezes nem por nós, porque estamos distante de nós mesmos, na necessidade de atender uma sociedade, o que é bonito, o que os outros querem, e eu deixo de ser eu mesmo. Então eu também sou uma alma na posição horizontal. E Jesus, nesse momento, ele vem salvar a alma do túmulo de carne. Porque muitos de nós às vezes podemos estar respirando, mas já estamos mortos espiritualmente. E às vezes alguém diz assim, até cheirando mal espiritualmente. Sim, de tanto pessimismo, de tanta negatividade, de tanta raiva, de tanta inveja, de tanta maledicência. Se pudéssemos ver, faria uma nuvem de espíritos gravitando em torno daquela energia que você cria em torno de si mesmo. Você já está morto dentro de um corpo. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Lucas capítulo 8, esse Talita é a união de duas palavras, por isso que dá bem assim, menina, a ti te digo. Tali, menina, ita, a ti te digo, levanta-te, cumi. Lucas, versículo 53, e riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E olha o ato do Cristo. Ele não só ordenou, ele não chegou e disse, levanta, falou. Ele também faz um ato muito interessante ali. Veja, ele limpa o local de tudo que pode atrapalhar a cura. Quando nós estamos em busca de alguma coisa, nós temos que verificar o local, o que está nos impedindo de alcançar aquilo que deseja. Vejamos, pode ser uma cura, pode ser uma graça que você está buscando. Esse não é olhar só aqui fora, não é só as pessoas, os espíritos, mas aqui dentro, olhar quais são os pensamentos, sentimentos e comportamentos que você está tomando contra a sua própria intenção. Você vai ter que limpar essa casa aí dentro de você, porque você precisa estar pronto para quando Cristo chegar e dizer, levanta-te, reaja, haja, coloca-te de pé, né? Ele vai pegar a menina pela mão, porque ele fala, levanta-te. Ele não falou que a menina está dormindo? Quando você acorda alguém que você fala, levanta fulano, está na hora de trabalhar, levanta fulano, não é acorda? Acorda, levanta. É por isso que ele está dizendo, ele está completando exatamente a premonição que ele diz. Ele não diria para ela, revive, renasce, ressurge, ressuscita. Não, levanta. Quem está dormindo tem que levantar. E ele chama. Era um fio só preso nela. O magnetismo de Jesus, Caibar Schutel fala, Allan Kardec fala em Gênesis, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o magnetismo do Cristo já era suficiente para ele dar ali um choque de energia fluídica e ela recuperou totalmente o que impedia o fluido vital, porque o que nos dá vida no corpo não é o espírito dá inteligência ao corpo, mas o que dá vida ao corpo chama-se fluido vital, o fluido de vida, que vem do fluido universal. Em todo o universo existe esse fluido. Esse fluido anima a matéria, que é o corpo, e dá vida. E aí o espírito utiliza desta vida de forma inteligente. Observa
que o seu rim sabe o que vai fazer sem que você nem saiba que ele existe dentro do teu corpo. Seu coração sabe, seu pulmão sabe. Cada célula de cada órgão viaja pelo seu sangue. Olha que incrível. A regeneração. E nenhuma delas se atreve a mudar de casa. Você já viu alguém achar uma célula do rim no coração? Do coração no pulmão? Cada célula sabe aonde nasce, o que fazer, aonde se acoplar e período de vida. Ela sabe quanto tempo ela deve cumprir aquela função, depois morre. Incrível. Então, se o corpo tem aparentemente uma própria programação, uma inteligência, imagine nós, espíritos. O Cristo chega, reanima o que impede o fluido vital dentro do corpo da pessoa, que é isso que os médiuns de cura fazem, aplicam energia. Algumas vezes é necessário que apenas a pessoa precisa querer muito. Quando há uma necessidade de resgate, de aprendizado da pessoa, a pessoa precisa querer chegar num nível de fé que não vai depender muito do curador. E está feito o papel. Basta o médium chegar próximo e a cura já está instantânea. Ela atrai para ela o processo, independente se o médium quer ou não. Há outras que o médium precisa querer muito, muito, muito. E aí ele precisa concentrar muito. E nesse sentido, ele vai aplicar mais energia, foco, doação. E às vezes precisa ter os dois ao mesmo tempo. Então por isso que nem toda cura, mesmo com médium de cura, acontece. Você não sabe qual é o caso da pessoa. Às vezes o caso dela não é a falta de interesse de quem quer curar, é falta de mérito de quem está pedindo. No outro caso, é falta de quem está doando, que não está aplicando devidamente concentrado ali naquilo que faz, porque está cheio de problemas, não sei o quê, não faz o que deve fazer. Também não acontece. E em outros casos precisa dos dois. Certo? Então não é sempre que isso acontece. Nesse caso, o caso da menina, que não sabia que Jesus estava ali, bastava a vontade de Jesus. No caso da Verônica, que ele estava a caminho dessa menina, bastava a vontade de Verônica, não de Jesus, porque ele foi pego de surpresa. Não deu nem para elaborar a vontade de doar. Aqui ele já foi com a intenção de fazer. Uma outra coisa também nos mostra que, independente da religião, Jesus não fazia proselitismo. Ele era um fariseu. E Jesus não tenta convertê-lo para ir na casa dele. E não cobra pelo serviço de ir. Em nenhum momento você vai ver isso. Tudo que é feito é de graça. Até porque todos os dons que dê de graça, o que de graça recebeste. O que você recebeu de graça? Sua vida, os dons espiritual, sua inteligência, sua paciência, suas virtudes. Isso você divide com 1 milhão de pessoas se for necessário. Porque você recebeu de graça. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e dissesse que lhe dessem de comer. Ah, agora sim. Ela estava muito tempo ali doente, fazia muito tempo que ele não comia. Ele reanima a menina e agora vai dar de comer. Ele pediu para quem dar de comer? Uma vez que reanima a sua personalidade, quem alimenta a sua personalidade a partir de agora, depois de um encontro crístico, é a mente e o espírito. Agora vão alimentar a personalidade. Então vamos ver todos os planos de ação interna movimentada ou que vai se movimentar por nós para esse encontro crístico interno nosso. Primeiro, o corpo inerte vai então receber as primeiras impressões das sensações. Então a sensação vai despertar o corpo e ele vai perceber: estou vivo, eu sou um corpo. As emoções agora, terceiro plano, serão trabalhadas, transformadas em sentimentos. Agora não é mais emoções descontroladas, agora são sentimentos de amor, de paz, de equilíbrio. Esses sentimentos
vai ser agora direcionada por um intelecto iluminado. Quarto item, o intelecto iluminado. Iluminado o quê? Pelo pão da vida, pelos ensinamentos de Jesus. O intelecto vai se iluminando, sua personalidade tem intelecto, você pensa, você raciocina, você adquire conhecimento. Quanto mais esse conhecimento estiver pautado na vida eterna, nos ensinamentos de Jesus, você está iluminando a sua personalidade. O que você acha que é, mas não é, porque você é mais do que isso. Nunca foi e nunca mais será o que agora se encontra. Então, essa personalidade sua está simplesmente sendo iluminada. E agora o espírito individualizado, tá certo? Quinto plano, vai administrar todos os veículos abaixo dele, a intelectualidade, as sensações, as emoções, o corpo físico, tudo agora vai estar dentro daquilo que a individualidade, o espírito quer. Mas isso sobre orientação do sexto item, do Jairo, que é o sexto. Não é isso que nós falamos? Jairo é o sexto. Então, Jairo, que é o pai da menina, é a mente. O espírito será direcionado pela mente. A mente agora saudável, equilibrada, positiva, já orientando o espírito na busca da sua intelectualidade, do pão vivo, eterno, dos ensinamentos de Jesus, né? Vai transformando, adestrando as emoções em sentimentos, e as sensações agora serão para dar vida ao corpo. E dentro do equilíbrio, agora falta o último movimento, o sétimo movimento, de amor máximo, que é o simbolismo. É o encontro do Cristo, não é isso? Tudo isso, todos os 6 itens que nós falamos, tem que estar pronto para a manifestação crística interna. Agora vem o Cristo. O Cristo se manifesta, o Cristo Antônio, o Cristo Maria, o Cristo João. Era o que Jesus já tinha pronto dentro dele. Prontinho. Seu corpo estava desperto pelas sensações necessárias para manter sua personalidade, o teu corpo, servindo as causas espirituais. Suas emoções perfeitamente controladas e transformadas em grandes sentimentos profundos de amor, de paz, de solidariedade, de compaixão. Ainda uma intelectualidade notável, porque o Cristo já trouxe isso com ele, mas nós podemos desenvolver estudando, aprendendo, se interessando por causas nobres, entendimentos nobres, ciências nobres, e assim o Espírito administrando tudo isso para não deixar a personalidade se perder. O Espírito propõe um reino que não é deste mundo, um reino imortal. E a nossa personalidade, o que você pensa que é quando olha para o espelho, propõe este mundo, reinar e vencer neste mundo, agora e já. E o Espírito diz, meu reino não é deste mundo, meu reino é imortal, de onde vim eu volto, a vida continua, a personalidade não acredita. Então ele vai agora trabalhar dentro desse sentido. Isso tudo direcionado por uma mente, no espírito, saudável, totalmente espiritualizada, totalmente equilibrada, numa viagem profunda, num mergulho profundo. Ela se alimenta, por isso Jesus diz assim, diz que lhe dessem de comer, alimente a personalidade. Então a mente iluminada agora vai alimentar a personalidade com tudo que é necessário para ela servir ao espírito, ao seu espírito. Sua personalidade vai servir o teu espírito para você conseguir encontrar o reino de Deus que está dentro de você. Quando perguntaram onde estaria o reino de Deus, Jesus diz, o reino de Deus não está aqui, nem lá, nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. E se o reino está lá, o dono, o rei, também se encontra dentro de você. É você mesmo. Administre seu reino interno, seu reino de causas nobres, virtudes, ou de causas menos qualificadas, de defeitos, vícios, tendências negativas. Isso vai depender do teu reinado, daquilo que você faz do seu mundo interno.
E ele diz assim, ó, não conte isso para ninguém. Porque quando você fizer um encontro com Cristo, quando você sentir Jesus, o Cristo interno teu, quando você perceber, quando você sentir uma manifestação diferente daquilo que é só você, por favor, não saia gritando o que você conseguiu, porque isso não é glória, é sua conquista, só serve para você. Morre com isso só para você, se preferir, porque isso acaba gerando humilhação a quem não sentiu, principalmente diante de público, porque para não causar um efeito que hoje nós temos muito em comum, nós estamos aqui numa assembleia, isso aqui é uma assembleia, aí eu digo assim, vamos fechar os olhos, todo mundo fecha os olhos, aí eu falo assim, alguém viu uma luz? Acho que ninguém viu luz, porque nem luz isso aqui tem, já teve apagada. Mas alguém vira e fala, eu vi. Pronto. A hora que um falar que viu, o outro vai falar, se ele viu, eu também vejo. Eu vi também. Aí o outro fala assim, você viu, vocês dois viram uma. Eu vi duas luzes. Duas luzes! Três, daqui a pouco tá tocando uma orquestra sinfônica aqui, de tanta luz, até raio laser tem aqui, no meio dessa sala. Por quê? Por causa do nosso ego, de disputa. E muitas crendices populares surgiram exatamente por esses testemunhos públicos, que ninguém quer ficar à margem de ninguém. É muito difícil você ir num lugar onde todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo sente, espírito, você pobre, coitado, chega ali, o único que quer falar a verdade, dizendo vejo no olho, todo mundo olha para você, então ou seja, você não é ninguém, né? Então não é por isso. Ora, se todo mundo vê, eu também vejo assim, pronto. E no meio disso, criou uma série de tumultos de entendimento. E passamos a prestar mais atenção e dar mais valor nos fenômenos do que na compreensão, no entendimento e na transformação. Mais uma vez, fizemos um movimento para fora. Alguns espíritas não idolatram imagem, símbolos, roupas, mas idolatram dons. Idolatram dons. E no meio desses dons, eles se sentem diferentes, mais evoluídos, mais espertos, mais completos. Idolatria de dons. É uma outra idolatria. A idolatria verdadeira é do Cristo interno, de cada um. E as experiências que você vive interna, quando você contar a alguém, confesse, mas com muita propriedade e percebendo muito como você fala. Porque isso pode gerar um resquício de competição. Jamais em público, porque a intenção não é competir dons. Lembra Paulo na carta, chamando a atenção em Atenas, por causa dessas competições que existem, natural do nosso ego, é isso mesmo. De lá para cá sempre o ser humano foi a mesma coisa. Então que a gente se cale dentro das nossas experiências. Elas servem para nós, elas nos enriquecem e não nos torna diferente de ninguém. A partir do momento que eu saio do meu mundo interior e abro o mundo aqui fora, eu sou igual a todos os meus irmãos. Eu estou no mesmo barco chamado vida. Ninguém é melhor, ninguém é pior. A diferença está quando você fecha os olhos para dentro de si mesmo. E essa viagem ninguém faz com você. Portanto, se ninguém faz com você, é porque não é para você dizer para ninguém. Senão já ia a TV Record, o SBT, a Globo filmar essa experiência interna sua para mostrar às pessoas. Não se apresse em dizer, viva, sinta, modifique-se, transforme-se, e pouco importa quem fique sabendo. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Altíssimo Pai eterno, eterno em poder, eterno em justiça e eterno em bondade, memorável Mestre, amigo e irmão de todos os instantes de nossas vidas, Jesus. Senhor,
Senhor de nossas vidas, Pai Criador de todas as manifestações de todo o universo. Quando fechamos os olhos e nos desprendemos daquilo que o nosso ego insiste em afirmar que somos, conseguimos enxergar a imensidão que ainda temos para nos tornarmos completos, inteiros. Percebemos a distância de tudo que precisamos caminhar para realmente ocuparmos o poder de amar, de sermos úteis, de nos dividirmos em milhares e milhares de sentidos, de atendermos e de socorrermos todos que necessitam e todos que nos pedem. Começando pelo maior necessitado de todos, nós mesmos. Assim, Jesus orienta-nos nesta viagem interior para que descubramos o amor que necessitamos por nós e do quanto é necessário ousarmos na busca desta cura espiritual que todos nós estamos atacados e enfermos da alma. Somos ociosos, temerosos, desconfiados, orgulhosos, vaidosos, egoístas e tantas outras imperfeições. A doença moral está nos invadindo o mundo físico, adoecendo nossos corpos e dificultando o cumprimento das células biológicas no cumprimento das suas funções. Uma ordem de equilíbrio universal e interior está abalada, chamada corpo físico. É necessário que nós tenhamos muita consciência para olharmos para nós e cuidarmos com todo carinho de todos esses espíritos com E minúsculo que fazem parte do teu corpo. Esta casa material, orgânica, lhe serve de morada à sua personalidade, para que teu espírito se manifeste e, através das experiências, do aprendizado, do conhecimento, você se transforma, identificando-se cada vez mais nessa caminhada infinita do progresso. Jesus, alimenta-nos. Ouça o nosso pedido. Venha até nós. Segure a nossa mão. Ordena que nos mantenhamos de pé, que nos erguemos, que nos despertemos deste sono, desse torpor cataléptico, para a nova realidade espiritual, a verdadeira, que possamos viver com a consciência espiritual desperta, levantada, em pé, mas cumprindo as necessidades de nossa personalidade, do nosso corpo neste mundo terreno. A personalidade servindo aos nossos espíritos. Isto é a de maior necessidade. Fiquemos todos com a paz do Cristo, alicerçada no amor e no conhecimento.